Deus seja louvado. Saúdo a todos que ouvirem essa live com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre algo, que a gente também vê as outras pessoas falando, falando sobre o Evangelho, nas lives também, A gente vê muitas pessoas fazendo isso. E eu quero te orientar, irmão, não estou aqui para jogar pedra em ninguém, mas estou para defender a palavra de Deus, E há muitas pessoas aí que pregam e parece que eles misturam, um pouco as coisas. Eu quero fazer uma palavra aqui em cima disso daí. Por exemplo, eu já vi esses dias alguém pregando que a pessoa, para se salvar, ele tem que ser batizado. E alguém perguntando, mas se eu der o dízimo, se eu não der o dízimo, eu perdo a salvação? Outros dizem, se eu não tomar santa ceia, eu perdo a salvação? Outros perguntando, se eu não for batizado, eu perco a salvação? Então, irmãos, a resposta disso, elas são muito simples. Os caminhos de Deus, ele é um caminho. Dentro desse caminho, nós temos que fazer tudo para agradar a Deus. De tudo. O dízimo, pelo que eu entendo, ele é um mandamento. Sim, que nós temos que fazer pela nossa fé, como tudo. Tudo é feito pela fé. Sem a fé, nada feito. Agora, eu não posso julgar se Deus vai condenar alguém, porque isso não achei escrito na Bíblia em lugar nenhum. Que se a pessoa não der o dízimo, que ele pode estar sendo condenado por aquilo. Eu acredito que não. Até porque o dízimo é uma parte muito polêmica, porque quando você vai depositar o dízimo na igreja, devolver o seu dízimo, como diz a Sagrada Escritura, mas aí você vai depositar o seu dízimo aonde ele não é aplicado para os fins que a Bíblia determina que o dízimo vá, e eles não aplicam ele. Então esse assunto é um assunto muito longo, irmãos, eu quero conversar com vocês todos ainda a respeito do dízimo. No meu modo de pensar, eu acho que o dízimo nós somos obrigatórios a devolver, porque é um mandamento que está na Sagrada Escritura. Então nós temos que fazer. Mas existe uma fórmula que eu vou indicar para vocês em outro áudio. Nesse não vai dar tempo. Porque eu quero falar aqui com vocês a respeito também do batismo, que é a mesma coisa. Há pastores aí, há pregadores, que se diz pregadores, e eles falam que Jesus, ele morreu e já perdoou nossos pecados. Quando nós batizarmos, que nós batizou, o nosso pecado já morreu tudo, porque Deus já morreu na cruz, Deus já pagou o nosso pecado, o que não é, irmãos. É uma conversa fora daquilo que está escrito na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura está escrito que Jesus morreu sim na cruz, para nos dar uma oportunidade. Mas está escrito que aquele que batizar e for fiel até o fim, ele será salvo. Então o batismo, ele é o primeiro passo de um cristão.
Quando um cristão, por intermédio da fé que ele tem, ele aceita receber o batismo, ele se acha necessário receber o batismo, porque é necessário, mas ali ele começa uma jornada. Ele aceitou nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aceitar nosso Senhor Jesus Cristo não é só batizar. A pessoa tem que batizar e tem que pegar o caminho de Jesus Cristo. Se ele não pegar, aí não tem como, irmão. Né? Aí entra a questão da Santa Ceia, que as pessoas perguntam, né? A respeito da Santa Ceia, entra a respeito do dízimo, entra a respeito de outras coisas que as pessoas às vezes perguntam também. E a palavra de Deus, ela não é para se cumprir uma, sim, e pular as outras. Ou cumprir 10 e deixar outras para trás. Aquele que quiser ser cristão, ele tem que ser um observador da palavra de Deus. Observar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos terão que ser cumpridos. Não é só um. Não é só o batizado. Não é só a Santa Ceia. Não é só o dízimo. Quantos outros pecados existem dentro que está falando na Sagrada Escritura que é pecado? Aí a pessoa vai na igreja, dá o dízimo, se batiza, começa a dar o dízimo, na igreja já acha que está tudo certo. E esses pregadores que eu falei agora há pouco, eles não explicam isso aí. Às vezes uns vão contra o dízimo, outros vão a favor, né, outros vão contra e assim por diante. Mas eles não explicam os detalhes. A salvação do homem não está no dízimo, não está na Santa Ceia e não está no batismo. É um processo que tem. O batismo, o primeiro passo, e assim por diante. E aí vem os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, que está aqui escrito na Sagrada Escritura, à disposição de todo mundo, para nós lermos e, por intermédio da fé, nós entender. Porque o Senhor Jesus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Você entendeu essa palavra? Sem fé. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Mas as pessoas falam, né, que amam a Deus, que tem uma fé, né, que aquela fé. Mas no momento, irmão, que a pessoa lê alguma coisa na Sagrada Escritura e acha que aquilo ali não é necessário, que eu não fazendo isso, não fazendo aquilo, já está bom, isso aqui é mera coincidência. Cadê a fé dessa pessoa? Para onde foi a fé? Jesus Cristo morreu na cruz para quê? Para deixar para nós um evangelho que nós ignora mais da metade do que está escrito. E aí nós queremos dar o dízimo, ser batizado de qualquer maneira, dar o dízimo, tomar a Santa Ceia e chega. É só isso. Aí, irmão, eu sou obrigado a falar por irmão aqui, né? Que dessa forma aí, o batismo não vale nada. Dessa forma aí, o dízimo que você deu para a igreja não vale nada. Não vai valer nada. Dessa forma aí, a Santa Ceia que você tomou não vale nada. Tanto é que a Santa Ceia existe uma regra muito severa, né, que está escrito na Sagrada Escritura, que para nós participarmos da Santa Ceia, nós temos que estar santificados. Senão, nós vamos comer e beber do sangue do corpo de Cristo para nossa própria condenação, irmão. É uma coisa muito pesada para aqueles que têm fé. Agora, aqueles que levam de qualquer jeito, como eu já vi, irmãos, nas igrejas,